Olá, seguimos com o nosso podcast entrevistando o Rodrigo de Abreu, procurador do Estado da Regional de Chapecó. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado Elisa, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui contigo para a gente poder conversar um pouco sobre energias renováveis dentro daquela área que me compete, que é o direito. Perfeito. Rodrigo, você é mestrando em Ciências Jurídicas pela Univale. Você poderia falar um pouquinho sobre o tema do teu mestrado e aonde ele se encaixa aqui na nossa FAEX Energy, que é uma feira de energias renováveis? Com certeza. Eu sou mestrando pela Univale e faço dupla titulação pela Universidade de Alicante. E a área de pesquisa, a linha de pesquisa é sustentabilidade, transnacionalidade e direito positivo. Dentro dessa minha área e dessa possibilidade de fazer a dupla titulação, eu acabei passando um período na Universidade de Alicante, na Espanha, para também adquirir uma experiência de como é que a própria Europa tem lidado com essa questão tão importante para nós, que é a proteção do meio ambiente. A minha dissertação, até por ter um pouco de afinidade com as minhas atribuições dentro da Procuradoria, envolveu o direito tributário. E eu tentei buscar alguma coisa que do direito tributário tivesse relação com a proteção ou como o direito tributário pudesse contribuir para que a gente tivesse uma relação de equilíbrio no meio ambiente, que, como tu sabes, hoje em dia, e não é de hoje, na verdade, são algumas décadas já, que estamos com um pouco mais de consciência sobre a gravidade da situação, e o mundo todo, alguns países um pouco mais avançados, outros um pouco menos, estamos tentando tratar para que a sociedade possa viver atualmente, no momento, com uma vida digna, e também que a gente possa preservar as gerações futuras, né? Perfeito. E falando um pouquinho assim sobre tributação, como é que funciona na Europa, em outros países? Existe algum benefício tributário para as empresas verdes ou para o comércio verde, ou enfim, para aquele que é o menos poluidor? Existe essa diferenciação tributária? Sim, Elisa. Essa questão é muito avançada na Europa e ainda muito incipiente no Brasil. Quando a gente fala em tributação e direito ambiental, a gente tem que entender que existem duas formas do tributo contribuir para a proteção do meio ambiente. A primeira é utilizando um tributo que a gente chama um tributo ambiental lato sensu, que ele seria uma natureza tributária com finalidade fiscal arrecadatória, que é, vamos assim, uma linguagem para quem está nos ouvindo entender, a finalidade arrecadatória é uma finalidade por natureza do tributo. Ele é de onde vem a maioria das receitas que o Estado precisa para manter as suas atribuições, as suas funções. E quando a gente fala no tributo ambiental lato sensu ou amplo, o tributo se mantém com essa finalidade arrecadatória, mas ele tem um pequeno elemento que contribui para o meio ambiente. Normalmente é uma fatia daquela arrecadação, proveniente daquela arrecadação, ser utilizada para algum serviço que envolva atividades ecológicas, aquelas atribuições que o Estado tem que envolvem também a manutenção dos recursos naturais. E temos o outro tributo ambiental estrito sensu ou restrito, que sim, aí seria um tributo que tem no seu fato gerador o elemento ecológico muito presente. O que faz esse tributo ambiental ecológico estrito? Ele busca induzir uma atividade pró-meio ambiente, ou ele busca inibir uma atividade que seja causadora de danos ambientais. Então, ele tenta direcionar, né? E a questão desse tributo ambiental é muito interessante, o estrito sensu, que é o que envolve efetivamente a proteção ambiental, a questão dele trazer um chamado duplo dividendo. Ele traria um duplo benefício para a sociedade. O benefício verde, que seria a proteção do meio ambiente, e o benefício azul, que seria a oneração das atividades mais poluentes, exatamente, com a desoneração
da tributação sobre as atividades que envolvem renda, capital e trabalho, porque dessa forma há uma corrente que diz, quando tu desonera o capital, a renda e o trabalho, tu incentiva inclusive que o desenvolvimento econômico se realize de forma mais positiva, mais né? Sustentável. Exatamente, claro. Né? Porque nós já temos uma carga muito alta de tributação sobre a renda, capital e trabalho, que faz com que as empresas não queiram ou não consigam expandir, quem quer entrar não consegue entrar, e o trabalhador cada vez mais onerado, né? Causando inclusive uma desigualdade social, né? Pela expectativa de uma renda baixa. Não, é extremamente interessante e vem exatamente, ela vem ao encontro do que a nossa feira fala. Nós estamos aqui defendendo fontes de energias renováveis. E o teu mestrado está trazendo dados europeus, dados da Europa, né? Onde o poluidor, quanto mais poluidor, mais ele pagaria impostos, mais ou menos isso. Isso, exatamente. Quanto mais limpa fosse, quanto mais renovável, enfim, quanto menos poluidor fosse, menos impostos eles pagariam. E sabe o que é interessante? O imposto, ele não é uma sanção, não é algo punitivo. Ou seja, não é que tu realiza uma atividade... Embora os empresários achem que seja, sim, mas, não é. Mas o que eu quero dizer... Exatamente, não é. mas assim, quando eu falo assim que é uma atividade lícita que está sendo onerada por uma prestação pecuniária compulsória, que esse é um conceito de tributo, tu como empresário, no binômio custo-benefício, tu acaba olhando o custo daquela atividade muito poluidora, e tu tem o direito de decidir se tu quer realizar ela ou não. Perfeito. Né? E outra, tu pode realizar aquela atividade, que nem tu falasse de energia, que é o que nós temos aqui. Tu pode realizar a tua atividade utilizando os combustíveis fósseis, que daí te oneraria, né? Seria um ônus maior, um encargo maior economicamente falando, ou então tu poderia escolher de se utilizar de uma energia limpa. Então, essa é uma questão que interessantíssimo. Essa aí exatamente. E seria muito benéfico para o nosso setor, porque nós competimos muito com a energia fóssil, né, com as usinas a carvão, térmicas, elas, até um comparativo, né? Se a gente pegar uma usina hidrelétrica, o custo para o consumidor é em torno de R$ 190, hoje até menos, o megawatt-hora. Se nós pegarmos uma térmica a carvão, ela custa para o consumidor R$ 2.000, R$ 2.500, até muito mais. Então, além de nós termos o benefício ambiental, nós somos economicamente mais viáveis. Perfeito. Né? Tu me perguntasse dos exemplos que nós temos na Europa e essa questão da tributação ambiental incidente sobre as energias, essa carga energética proveniente do combustível fóssil, petróleo, carvão mineral e gás natural, né? Lá o principal foco de atuação da tributação ambiental é sobre essas energias. E são extremamente exatamente. Os países precursores são Suécia, isso já estamos falando dos anos 90 do século passado. Que já estava... Sim, no 1991 ou 92, não tenho bem certo a data. Suécia, primeira.